Atualmente, 26 milhões e 300 mil toneladas de alimentos têm o lixo como destino, sendo que a maior perda é de hortifrutis, 45%. O Brasil também é o quarto maior produtor mundial de alimentos, responsável por gerar mais de 25% do que o necessário para alimentar a sua população. Porém, aproximadamente 64% do que se planta aqui no Brasil é perdido ao longo da cadeia produtiva. E segundo o levantamento, cerca de 10% das frutas são perdidas durante o cultivo. E esses dados alarmantes, ainda mais em um país com vocação estritamente produtiva, agropecuária, que é o Brasil, incomodou a Dow AgroScience, que buscou dentro de casa uma forma de unir a sua tecnologia a favor da causa. E dessa forma nasceu o movimento contra o desperdício, que visa a conscientização da cadeia produtiva de hortifruti sobre a possibilidade de melhorar esse cenário por meio de um cultivo mais sustentável. E para falar sobre esse tema importante, eu vou conversar agora com o André Batista, que é gerente de marketing para a hortifruti da Dow AgroScience. E nós vamos falar sobre esse movimento contra o desperdício. André Batista, bom dia. Bom dia, Toninho. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. O prazer é nosso. Principalmente falar de um tema altamente interessante num país que vive uma crise econômica sem precedente e política também, onde muita gente está morrendo de fome, passando fome, e o Brasil desperdiçando aí quase que um quarto do que produz, né? André, eu queria que você falasse sobre esse projeto, esse programa, movimento contra o desperdício da Dow AgroScience. Bom, Tony, esse programa surgiu numa visita a campo, né, conversando com produtores de tomate do interior de São Paulo. E tinha muitas notícias sobre o que se perdia ao longo da cadeia, tanto a respeito de armazenagem, logística e tudo mais, e até dentro de casa. E a gente levou para um produtor já tradicional de tomate a conta quanto que é o prejuízo que ele tem com somente, se ele perder na lavoura dele de tomate, um único fruto de tomate por planta. Quando a gente levou essa conta para ele, chegou num total de 55 caixas de tomate por hectare. Isso é mais de 1 tonelada de tomate em 1 hectare. Então isso assustou o produtor. E ele já é produtor tradicional, 20, 30 anos. Então isso deu um estalo e incomodou a gente, a Dow. Porque, ou seja, todos os dados de prejuízo, eles passam a ser muito maiores. Porque muitas vezes o produtor não sabia contabilizar isso dentro da cadeia produtiva. Você está comentando um fato interessante. Ano retrasado, nós fizemos uma palestra e nós fizemos uma conta do que o Brasil perde só em grãos. Dava para alimentar quase que a população brasileira durante um ano, o que se joga fora, o que se perde. Então, nós brasileiros, infelizmente, eu não sei porquê, mas a gente não tem assim, não leva muito em consideração isso, né? Quer dizer, na verdade, não precisa nem abrir novas áreas. Só com aquilo que se perde era possível até diminuir a área de plantio, né? Agora, eu queria que você falasse sobre esse desperdício de alimento em relação a um programa social que vocês têm de cesta básica. Como é que é isso? Bom, é bem simples, né? A gente fez nessa primeira fase com alguns distribuidores parceiros nossos, né? Onde que o produtor levava essa conta para o produtor, o quanto que ele perde, o quanto que ele deixa de ganhar. Levamos a nossa tecnologia aqui em caixa para ele diminuir o desperdício de alimentos dentro da porteira e junto com os nossos distribuidores, no final, uma parte da venda é revertida junto aos distribuidores em cestas básicas para as comunidades das regiões. Então, ou seja, o produtor acaba ganhando duas vezes, né? Ganha em diminuindo o prejuízo dentro da porteira e ao longo da cadeia produtiva ele vai estar entregando aí cesta básica para uma instituição de caridade que ele atende ou que ele conhece. E o melhor disso, Toninho, foi quando a gente apresentou para os sindicatos rurais, os grupos, as associações de produtores, a adesão foi imediata, porque o produtor, ele gosta de fazer o bem.
Tá? Então, ele ajudou com isso, a adesão foi imediata à nossa causa, e a causa hoje, o resultado dela, é um sucesso nessa conversão de cestas básicas. Eu fico, como eu disse logo há pouco, o que nós jogamos fora, o que nós perdemos, é algo assim, às vezes, que chega a ser incomensurável. Então é preciso que nós, produtores, técnicos, falemos a mesma língua, para que a gente possa não ter esses prejuízos que são causados, na verdade, basicamente o país, né? Exato. Nós estamos falando sobre o movimento contra o desperdício que foi lançado pela Dow AgroScience. E é um baita de um programa para um país, vamos dizer assim, de maneira geral, um país pobre, que precisa produzir. País que está querendo subir, mas nós temos que ter um pouco de bom senso e parar de jogar fora aquilo que produz e que fica caro. André, você já deu um toque no bloco passado falando do tomate. Mas eu gostaria que você fosse mais fundo um pouquinho, porque só para você que está nos assistindo, para você ter noção do estrago que a gente faz quando vai produzir alimento, do tanto que a gente perde. E talvez pode ser até uma falta, às vezes, de conhecimento, essa perda total e significativa que o país tem. Como é que é o negócio do tomate? Bom, dentro do programa do Movimento contra o Desperdício, nós pegamos 3 frutos. Pegamos o tomate, maçã e melão, de acordo com a região produtora, né? E o tomate, quando a gente levou para o produtor a conta, quando a gente estava fazendo o lançamento do Delegate, porque tudo começou com um programa chamado Cada Tomate Conta. É exatamente para isso, Tony, quando a gente levou a conta do desperdício para o produtor. E ele colocou, quando viu a conta, onde que um único fruto por planta de tomate equivale ao prejuízo de mais de 1 tonelada de tomate por hectare, ele ficou muito assustado. E tomate é um produto básico hoje na mesa do brasileiro. Tá? Então a gente não pode simplesmente esquecer ou ignorar uma conta ou um problema desse num país com tantos problemas e com uma vocação agrícola fantástica como é o Brasil. Quer dizer, o que dá para perceber diante disso tudo é que tem solução em coisas simples às vezes. Sabe? Às vezes é uma questão que não envolve, vamos dizer, nem dinheiro. É uma questão de manejo, de adequação, para que a gente possa produzir mais em menor área e talvez ganhar muito mais e solucionar o problema social que nós temos. Por exemplo, vocês têm um produto que esse produto é uma das tecnologias, vamos dizer, tecnologia verde, que é inovadora e sustentável no mundo e que é registrado para 44 culturas e combate 32 tipos de pragas, né? E que hoje está um problema sério isso aí, né? Exato. Hoje o produtor ele tem carência de bons produtos, produtos registrados para aquela cultura e ainda mais em todas essas características e benefícios que o Delegate entrega. Porque nesta conta que salva, quando a gente chegou no movimento, foi mostrando que a rapidez de controle que o Delegate entrega. Tá? Ou seja, cessa o dano mais rápido. Se cessa o dano mais rápido, o produtor vai ter maior produtividade. E também, exatamente fazendo isso com o Delegate, que ele ganhou o Prêmio Internacional de Química Verde, também ganhou o Prêmio Internacional de Melhor Novo Produto para Proteção de Cultivos, onde que eu auxilio a tecnologia verde com a questão de sustentabilidade da cadeia produtiva e nesse movimento inédito no agronegócio, juntamos também a parte da ação social no movimento contra o desperdício. Poxa, interessante, viu? André, olha, francamente eu fiquei assim, vamos dizer, achei ultra interessante esse tema e é por isso que você está aqui hoje, só para que você que nos acompanha, você tenha uma noção de que tem saída. Quando a gente quer fazer, tem saída. E eu acho que esse trabalho, uma multinacional trabalhando com produtor e fazendo esse trabalho social é o único caminho para o país continuar crescendo, que eu tenho certeza que nós vamos sair dessa e vamos continuar crescendo. André, muito obrigado pela sua participação no nosso programa, achei o tema sensacional e as portas sempre estarão abertas aqui para dar, ok? Eu que agradeço, Toninho. Tá, okay. E esse programa, esse movimento contra o desperdício, a gente está exportando também para a Ásia e para a Europa, tanto o tamanho do sucesso que a gente fez aqui no Brasil. Coisa boa vai longe. Tá obrigado. Eu que agradeço. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte mensagem.
Você pode vencer pela inteligência, pela habilidade ou pela sorte, mas nunca sem o trabalho. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa.